E hoje, então, a gente vai falar sobre a oportunidade que nós temos em nossas mãos de estarmos trabalhando com o microempreendedor individual, de estarmos trabalhando nessa modalidade de empresas, tá? Pessoal, a gente precisa partir do princípio que todo e qualquer negócio deve sempre buscar pela redução de gastos, custos, né? Ou seja, economizar nas despesas da sua empresa para sempre prisar pela lucratividade do teu negócio. O ponto principal de qualquer negócio é que ele precisa te trazer retorno, tá? Então, assim, não adianta você estar trabalhando com o teu negócio se ele não te traz lucratividade. E hoje de manhã eu vi uma frase, inclusive, que diz o seguinte: se o teu negócio não está te trazendo lucro, você não tem um trabalho, você tem um hobby. Porque a tua empresa, sim, ela tem que trazer lucratividade, tá? Bom, agora, para contextualizar a oportunidade que a gente tem aqui hoje, eu preciso explicar para vocês a parte fiscal e a parte gerencial. Todo e qualquer negócio vai ter, além dessa parte fiscal, vai ter a parte gerencial do seu negócio. Qual que é a diferença entre essas duas partes, tá? O lado fiscal do teu negócio é a prestação de contas para governo. Não tem como você ter um negócio que não preste contas para o governo, tá? Não tem como você viver com o teu MEI sem, por exemplo, pagar a guia mensal, sem ter a declaração de faturamento em dia. Isso é fundamental para que o teu negócio tenha um bom desempenho. E, pessoal, isso gera também um histórico de boa empresa. Isso também é avaliado no score da tua empresa, que é o score. É uma avaliação que o Serasa faz para identificar se o teu CNPJ realmente paga contas, tem uma boa história de empresa. Então, o lado fiscal do teu negócio, ele é tão importante quanto o gerencial. Sem você ter os dois alinhados, você não vai conseguir, por exemplo, que a sua empresa expanda, que você cresça, que você passe pela transformação de MEI para ME. Então, é fundamental que você tenha esses dois entendimentos, tá? Então, assim, qual que é a parte gerencial do teu negócio? É a parte administrativa do seu negócio, a parte que você precisa pensar o que você vai fazer, pensar como você vai fazer, quais são as estratégias que você vai usar. É exatamente isso que você precisa ter alinhado, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de quais são as operações fiscais que a gente considera, tá? Então, o imposto que você paga, que tem a obrigação de pagar, a declaração anual de faturamento, a emissão das notas fiscais, aquela prestação de contas para o governo, é tudo isso que envolve a parte fiscal do teu negócio. Além disso, no cadastramento, aqui são só alguns exemplos, tá? Tu tem no cadastramento, na alteração de atividade, quando você escolhe a atividade lá, tem um número, né? O código da tua atividade tem um código, né? Tudo isso aí, essas informações são para o governo, para ele identificar qual é o teu tipo de negócio, em que mercado você está inserido. Ele precisa ter essa informação, assim como você também precisa ter no seu cadastro. Então, tudo isso engloba a parte fiscal, também que a gente chama, né, da parte mais burocrática do teu negócio. A parte em que, muitas vezes, muitas empresas preferem ter o contador para poder fazer o acompanhamento, né? E o MEI tem a oportunidade de ter autonomia, de criar o seu MEI sozinho, se ele quiser, se assim ele decidir, né? Então, o MEI, ele possui essa autonomia de ter o contador ou não. Eu aconselho que você sempre tenha uma carta na manga com um contador, porque se acontecer qualquer problema, que tiver algum erro na tua prestação de contas, é o contador que vai te ajudar. Então, muitas vezes, ter o contador te acompanhando, você economiza, porque ele vai te dar toda a orientação que você precisa da parte fiscal, tá? Agora, o que faz parte do lado gerencial do teu negócio e que você também precisa ter consciência, precisa ter alinhamento, tá? Então, vamos lá. Parte gerencial. Nós temos gestão financeira, nós temos marketing, nós temos gestão empresarial, e dentro de cada um desses setores aqui,
tem os microsetores, que são as funções que você vai fazer dentro de cada setor. Então, por exemplo, na gestão financeira, você precisa trabalhar os controles financeiros, as análises, o planejamento, o preço de venda. Além disso, você precisa ter em mente que toda e qualquer empresa, para conseguir vender, ela precisa ter o setor de marketing, ela precisa aparecer para o seu público, tá? Isso também é um setor de gerenciamento, porque é um setor estratégico. O que o marketing vai te ajudar a fazer? Vai te ajudar a fidelizar cliente, vai te ajudar a vender, né, que é o setor comercial, vai te ajudar a aumentar as suas vendas, entre outras funções que nós temos dentro do marketing. Assim como construir a tua marca como empresa, fazer com que a sua empresa seja conhecida no mercado. Enfim, pessoal, é a parte realmente de como tratar o marketing do teu negócio, tá? E a gestão empresarial, ela vem em paralelo com as estratégias de crescimento. Ah, mas Ellen, eu não quero crescer, eu quero permanecer na minha atividade, na minha modalidade de MEI. Gente, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você não querer crescer. Só que não está tudo bem que o teu negócio não te traga lucro, tá? Eu ouvi um tempo atrás uma pergunta: você acha que negócio que não está crescendo está morrendo? Na minha opinião, negócio que está morrendo é negócio que te dá prejuízo. Então, assim, se você não tem meta de crescimento, não tem problema, desde que você tenha meta de lucro, tá? Então, a gestão empresarial, se você pretende crescer, ela está alinhada com as estratégias de crescimento. Mas, Ellen, para que tu está falando de tudo isso para mim, para chegar na oportunidade que o MEI nos traz? Gente, qual que é a grande oportunidade que nós encontramos nesse momento, tá? Nós temos várias modalidades de empresas no Brasil, tá? A gente tem a modalidade do MEI, daí sobe para a modalidade da ME, depois da ME vai para a empresa de pequeno porte e assim por diante, né? Quanto mais alta a tua faixa de tamanho de empresa, mais alto será o teu custo de tributação, teu gasto de imposto, tá? Então, assim, qual é a oportunidade que o MEI nos traz? O MEI, ele nos traz a oportunidade de testar o teu produto. Além disso, a oportunidade de economizar. E a terceira oportunidade é de aprender com os seus erros. Por que que eu considero tudo isso aqui uma oportunidade dentro do MEI? Eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá, nós precisamos, para conseguir demonstrar isso aqui para vocês, eu preciso mostrar quais são as diferenças entre as duas empresas, tá? Vamos começar então. O MEI, ele tem menos burocracia para abrir o seu negócio, certo? O MEI, ele tem imposto fixo, tá? Além disso, ele não precisa de contabilidade, pode ser feito sozinho, que é aquela autonomia que eu falei que a gente tem, né? Falei na live ontem também, é aquela autonomia de você decidir se você quer ter contador ou não. Essa é uma oportunidade que o MEI tem. Além disso, não tem obrigação de emissão de nota fiscal para consumidor final. Ou seja, gente, é a forma menos burocrática e menos custosa para você abrir o seu negócio. Isso porque na microempresa é totalmente inverso isso daqui. O processo de abertura da ME, ele leva, dependendo do estado, tá? Porque cada estado tem uma formatação de cadastro diferente, tá? Então, o processo de abertura da ME, ele é um pouquinho mais burocrático, ele é um pouquinho mais demorado, tá? Ele vai sair, aqui no Rio Grande do Sul, ele sai em torno de 3, 4 dias e mais alguns dias para fazer o cadastro no estado. Então, assim, é mais burocrático, sim, não temos como negar, tá? Além disso, pessoal, o imposto da ME, ele é variável. O que significa isso? Significa que quanto mais você vender, mais imposto você vai pagar,
tá? Conforme a tua venda sobe, o teu imposto sobe junto. Por quê? Porque o imposto variável, ele vai ser calculado em cima daquilo que você vende, diferente do que é no MEI. O MEI, você tem um cálculo fixo por mês, né? Que todos os meses é calculado em cima do salário mínimo, tá? Beleza. Além disso, pessoal, a ME, ela precisa ter contabilidade. Exige a presença de um contador para dar sequência na tua empresa, para mandar as declarações que o governo exige para microempresa, tá? E, por fim, mas não menos importante, a ME, ela vai precisar emitir nota fiscal de tudo que ela vende. Por quê? Porque como é tributado pelo imposto variável, que varia de acordo com a sua venda, ela tem obrigação de emitir nota fiscal, para que eles possam calcular o imposto em cima do que realmente foi vendido. Então, o que a gente consegue entender com isso, gente? A gente consegue entender que aqui a gente vai ter um custo de manutenção da tua empresa maior. A gente vai ter um custo fiscal um pouco maior do que a MEI, tá? Do que a nossa modalidade MEI. Por isso que eu ressalto aqui para vocês que as oportunidades aqui são inúmeras, são gigantescas. E eu vou mostrar, inclusive, um levantamento que eu fiz aqui. Deixa eu botar daqui para o final, mas eu vou passar para vocês. Olha só. De custo de abertura, a ME tem em torno de R$1.000, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha tela. Aí, para abrir uma ME, ela tem um custo de R$1.000. O contador, uma média de valor que você paga mensal é 300. As declarações, uma média, tá? De R$200. E o Simples Nacional, se ele varia de acordo com o faturamento, na primeira faixa, por exemplo, de faturamento, vai ficar em torno de R$400 de Simples, que é aquele imposto, a guia que você paga mensalmente, só que no caso da ME vai ser variável de acordo com o faturamento. E além disso, para que o dono da empresa tenha direito à previdência social, que é o auxílio doença, auxílio maternidade, ele vai pagar um valor maior, tá? Ele vai pagar um valor sobre o salário mínimo de R$114,95, tá? Enquanto isso, para você abrir o MEI, você não paga nada, o contador você só vai ter se você quiser, né? As declarações também. O DAS é um valor fixo por mês, tá? Então, para você pagar o gasto mensal com as despesas do MEI, é só o imposto aqui, ou se você também quiser ter o contador. Já na ME, o custo mensal aqui, ele chega a R$1.014, tá? Então, qual é a oportunidade que existe aqui? Para pensar o seguinte, você está começando com o teu negócio, certo? Ok, então se você está começando, você vai começar um negócio do zero, você ainda está aprendendo sobre o teu negócio, você ainda é um bebezinho engatinhando na evolução do teu negócio, você ainda não é uma empresa grande, consolidada. Agora, já pensou, antes de 2009, quem precisava abrir empresa, eles tinham que desembolsar um investimento muito maior para conseguir abrir a microempresa diretamente. Ou seja, eles não tinham uma oportunidade mais barata de começar com o seu negócio investindo pouco. Então, a ideia aqui é demonstrar para vocês a oportunidade econômica de você começar com o seu negócio através do MEI. E a gente precisa muito valorizar isso, porque dentro dessa modalidade a gente consegue ter a certeza de que o nosso negócio vai evoluir, de como nós vamos fazer para gerenciar a nossa empresa, de como a gente vai fazer para testar o nosso produto. Afinal, pessoal, por exemplo, você trabalha com vendas e aí você vai abrir uma empresa de prestação de serviço. São coisas diferentes, não são? Então você precisa testar o teu produto de uma maneira econômica,
para que você aprenda com os seus erros e quando você estiver maior, que você estiver na modalidade de microempresa, você já consiga ter ideia de quais são os riscos do teu mercado, de quais são as dificuldades que você vai encarar, de quais são os erros que você precisa corrigir para ter maior sucesso, para ter melhor lucratividade no teu negócio. Então, a oportunidade que nós temos aqui no MEI é em relação a isso aqui, tá? Agora, vocês devem estar se perguntando aí, né? Essa pergunta que não quer calar. Tá, mas então se a ME precisa pagar tudo isso de valor mensal, ela consegue ter lucratividade? E isso é algo que muitas pessoas não acreditam que seja verdade. É algo que muitas pessoas têm medo de passar para a modalidade de microempresa, porque ela gasta mais. Só que o que acontece, pessoal? O que determina se um negócio vai conseguir gerar lucro não é a capacidade, por exemplo, de você conseguir vender, mas sim a sua capacidade de fazer gestão financeira no seu negócio com a ideia de conseguir lucro, retorno, com esse objetivo de retorno. Então, não importa, aliás, o segredo não é o quanto você vende, tá? É como você administra o dinheiro do que você vende. E vamos prestar bem atenção aqui para a frase, tá? Eu não estou dizendo que vendas não são importantes, muito pelo contrário, as vendas são extremamente importantes. Porque para você fazer com que entre dinheiro no seu caixa, né? Para que você consiga gerar capital de giro no seu negócio, você precisa vender. É o primeiro passo, certo? Mas não adianta você vender 10 mil e gastar 11. Não adianta você vender 5 e gastar 7. A gente tem que se preocupar com a venda, mas tem que se preocupar também com as despesas do seu negócio, para que você entenda aonde você está errando, qual é o teu ponto fraco, como você pode fazer para ter lucratividade. Então, gente, não é porque a ME gasta mais que ela não consegue ter lucro. Muito pelo contrário, quando você troca de modalidade, você já tem a... Como é que a gente fala, né? Aquela casca grossa, dura, de já estar no campo de batalha, de já estar trabalhando com o seu MEI há um tempo, para que lá na frente, quando precisar mudar, você esteja preparado para conseguir fazer essa transformação, tá? Então, assim, o MEI é a oportunidade de você testar o teu conhecimento em relação a finanças, para se preparar como empresário, para se preparar para crescimento, é a oportunidade de você economizar quando está começando. Porque quando você está começando, meu amigo, eu preciso te dizer, você vai ter dificuldades, você vai passar por momentos de muita vontade de desistir. Porque a gente está começando, a gente está engatinhando ainda no processo de evolução. E isso a gente precisa entender. A gente precisa entender que tudo é uma questão de escala. Você começa de baixo e vai crescendo. Nenhuma empresa grande das que vocês veem por aí começou grande. Não existe começar grande. Você começa pequeno para se tornar grande, tá? Agora, pessoal, tem umas dúvidas que eu sempre recebo em relação à transformação para ME, tá? Quando que você vai precisar fazer essa transformação? Por que é importante saber quando? Para que você esteja preparado, para que você alinhe o teu negócio de acordo com esse crescimento, tá? Então, assim, a transformação ela vai acontecer quando você passar do limite de faturamento de R$81 mil. Ah, você vendeu 90, você vendeu 100, você vendeu 110, você já está acima do limite de faturamento do teu MEI. Então, você precisa procurar um contador e solicitar a transformação, tá? Essa é a exigência da legislação, tá? Em segundo lugar, se você precisa aumentar a quantidade de funcionários, porque você está crescendo, precisa de mais alguém para ajudar, não está dando conta de atender a tudo, você vai precisar contratar mais alguém. E veja bem, pessoal, isso aqui é um efeito dominó.
Por que um efeito dominó? Porque se o faturamento aumenta, muitas vezes o aumento do faturamento pode significar o aumento de trabalho, o aumento de produção. E nesse aumento de produção, esse aumento de demanda que a gente chama, você vai precisar ter alguém para te ajudar. Então, esse efeito dominó, ele vai acontecer. Ah, se o faturamento aumentou, eu preciso aumentar minha capacidade de produção, tá? É normal isso. E você precisa estar preparado para essa transformação. É você que precisa entender quando o teu negócio está com clareza, quando ele vai estar preparado para transformar. Principalmente no quesito finanças, mas já vou chegar lá para falar sobre isso, tá? Agora, tem outros momentos em que vai ser necessário que você troque para a modalidade ME, que é quando a tua atividade acaba sendo desenquadrada da modalidade de MEI, tá? O que é isso? É, por exemplo, assim, o governo faz um levantamento no final do ano e ele pensa, as atividades de esteticista nós vamos tirar da modalidade MEI, tá? É um exemplo. Isso aconteceu ano passado. Eles queriam ter tirado a atividade de esteticista lá da modalidade MEI. Assim como consultor de marketing, tem outras atividades que antes podiam ser do MEI e agora não podem mais. Então, essa situação em que, se o governo desenquadra a tua atividade, você vai precisar fazer essa transformação, tá? Agora, muito importante, eu quero muita atenção de vocês aqui para esse momento, tá? Ellen, precisei alterar o MEI para ME. O que eu tenho que ter alinhado, tá? O que eu tenho que ter alinhado para eu saber se eu estou preparado? Você sabe se está preparado para crescer, para expandir? Então, vamos lá. O planejamento financeiro, tá? Quando você começa com a modalidade MEI, você já precisa ter em mente que a gestão financeira deve começar nesse momento, tá? Para que quando você cresça, você já tenha um planejamento financeiro alinhado com esse crescimento, tá? Agora, se você já tem em mente, eu vou abrir minha empresa, mas final do ano eu vou crescer. Até 2021 eu quero estar faturando 200 mil por ano. Se você já tem ideia desse crescimento, você já pode alinhar o teu planejamento de acordo com esse objetivo, com essa meta. Para fazer a transformação, o que tu precisa ter alinhado? Primeiro, o planejamento financeiro. Segundo, a tua perspectiva de clientes. Você já tem uma quantidade de clientes que é suficiente para conseguir expandir? Quantos clientes você está atendendo hoje? Será que esses clientes são clientes fiéis do teu negócio? Você já tem que ter em mente que o teu cliente já deve estar bem alinhado com a tua expectativa, tá? E além disso, pessoal, preço de venda. E preço de venda, minha gente, sabe o que é preço de venda? É a precificação do teu produto. Por exemplo, se você vende lapiseira, a lapiseira eu vendo a R$4. Dentro desse valor de R$4 deve estar comportado todos os meus gastos fixos com o meu negócio, deve estar aqui o valor que eu paguei para o meu fornecedor dessa lapiseira, deve estar aqui a minha margem de lucratividade. Então, o preço de venda é isso, é você saber que dentro desse valor de R$4 você está cobrindo tudo isso, tá? Esse preço de venda você vai precisar reajustar quando fizer a transformação, justamente por causa desse aumento de despesas mensais, tá? Nossa, Ellen, como é que eu vou fazer para fazer com que o meu preço já esteja pronto para essa transformação? Você pode começar lá do início do teu negócio, por exemplo, esse ano eu sou MEI, mas ano que vem eu pretendo crescer. Você já pode ir trabalhando agora um preço de venda que faça essa cobertura desses gastos, para que quando você vai fazer a alteração, você não precise fazer um ajuste de preço
tão alto que o teu cliente vai olhar e vai dizer, nossa, que aumento de preço alto é esse? Eu não vou conseguir pagar, tá? Então, para que não haja essa dúvida no cliente do porquê que o preço aumentou tanto, você já pode ir trabalhando desde o princípio qual vai ser o teu preço de venda caso você precise transformar para essa modalidade de empresa aqui, tá? Voltamos ao princípio de que o teu negócio deve sempre buscar redução de gastos, redução de despesas, diminuir ao máximo que você puder as tuas despesas para que você tenha lucratividade. Esse é o princípio básico, tá? De qualquer negócio. Então, por isso que a gente considera o MEI como uma oportunidade de testar o seu produto, como uma oportunidade de você economizar quando se está começando. E aprender com os erros, pessoal, é muito de campo de batalha, porque assim, você criou ali um projeto de empresa, mas quando você começar a executar o teu projeto, tu vai encarar problemas de diferentes situações que você muitas vezes não tinha previsto. E isso é normal, tá? Você vai encarar problemas diferentes que vão acontecer porque no campo de batalha você ainda não tinha entrado, então era só um projeto. Na execução do projeto é que você vai realmente identificar quais são as principais dificuldades que você vai encarar no teu negócio. E a principal ferramenta que vai te ajudar a fazer com que o teu MEI tenha lucratividade para fazer com que a sua empresa te traga retorno é a gestão financeira lucrativa. Se você não conseguir implantar uma gestão financeira lucrativa, dificilmente você vai conseguir ter lucratividade. Então, através da gestão financeira, a gente consegue minimizar os nossos erros financeiros, a gente consegue diminuir o nosso gasto, o gasto do nosso negócio. Que mesmo que você seja microempresa, você tem condições de fazer com que o seu negócio tenha lucro. Você não precisa ter medo. Você precisa trabalhar o seu conhecimento dentro daquilo que você precisa fazer de gestão financeira para alcançar o teu objetivo, para alcançar a tua lucratividade, aquela que a gente deseja, que a gente almeja no nosso negócio. Vou ficando por aqui. Um grande beijo.